Preciso te atualizar também, informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Luz e tem emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes de São Paulo. Bora falar ainda sobre Adrielson, o ex-zagueiro do Botafogo, interessa mesmo ao São Paulo? Bora falar ainda sobre Arboleda, ele pode se transferir para o Vitória. Se você tem passado raiva com o seu time, que precisa de reforços, mas não tem dinheiro, esse vídeo pode ser a solução. Já podem assinar um pré-contrato para chegar sem nenhum custo. E fala também sobre uma multa mais barata, conseguida pelo São Paulo nas tratativas com o Roger Machado. Tem também uma novidade sobre artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro e que segue fazendo sucesso na América do Sul. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças, Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta, esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros. Léo Duarte, ex-Flamengo e Başakşehir. Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli. Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al-Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Gostep. E informação exclusiva, o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Português ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante. O Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. O René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René, pelo Vitória, tem 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. Descobri por que Roger Guedes esteve na Neoquímica Arena na noite desse domingo para acompanhar Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Um monte de gente passou a especular que ele estaria voltando para o Timão ou para o Galo, os clubes onde ele mais fez sucesso no futebol brasileiro. Já tem até jornalista cravando que Roger Guedes virou opção para o Corinthians na metade da temporada. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Timão. E dá para garantir que não há negociação, até porque já houve proposta de 20 milhões de euros feita pelo Grêmio pro Al Rayyan e o clube Qatari recusou.
temporada do Roger Guedes foi perto da perfeição. 32 jogos, 31 gols e mais 4 assistências. Roger Guedes tem mais um ano de contrato com o Al Rayyan e sua renovação, a última, lhe garantiu ainda maior salário. Ele ganhava 5 milhões de reais por mês e passou a ganhar 6 milhões de reais mensais. Mesmo os vencimentos do Memphis Depay. Só que o salário do Roger Guedes é livre de impostos. E por lá, no Catar, há um plano para naturalizá-lo, para que ele possa defender a seleção do Catar na briga por vaga na próxima Copa do Mundo. O Marcelo Paz me assegurou que não existe negociação. Roger Guedes fez apenas um pedido, porque está passando férias no Brasil e, ao lado de alguns amigos, gostaria de ir para a Neoquímica Arena. O Corinthians atendeu esse pedido, forneceu um camarote. O Roger ainda passou antes da partida no vestiário para cumprimentar o presidente, o Marcelo Paz e outros jogadores, mas a chance de negociação por hora está descartada. Corinthians não tem dinheiro, o Galo não pode chegar aos 20 milhões de euros que o Grêmio ofereceu na tentativa de contratá-lo na temporada passada, oferta rejeitada pelo Al Rayyan. E você gostaria do Roger Guedes no futebol brasileiro? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o São Paulo descendo a ladeira. Pois é, né? São Paulo não para de cair, não só de posição, mas de desempenho, né? São Paulo tem deixado a desejar. O Levi Souza, Banco Inter ou BYD? Quem está mais próximo de estampar os name rights do Morumbi? Levi, a negociação mais próxima sempre foi a do BYD, tá? Montadora de carros elétricos chinesa. No ano passado eles quase fecharam, acabaram recuando por conta de todos os escândalos envolvendo o camarote. Nesse ano as tratativas foram retomadas. Não há desespero, até porque o São Paulo tem contrato com a Mondelez até dezembro. Em relação ao Banco Inter, existem conversas, mas hoje dá para dizer que é mais fácil o Banco Inter assumir a manga do que fechar com os name rights, até porque isso poderia causar problemas para a família Menin junto ao Galo, né? Junto ao torcedor do Atlético. O Rafael e o Rubens Menin, que são donos da Arena MRV, são donos da MRV e são os principais acionistas do Galo, eles compraram os name rights do estádio do Galo, né? E o acordo de 6 milhões de reais com reajuste está pagando algo na casa dos 8,5, 9 milhões de reais por temporada. Imagina se eles compram os name rights do estádio do São Paulo e pagam 60 milhões de reais. Isso certamente iria repercutir muito mal entre torcedores atleticanos. Alexandre Souza, fala Nicola. Fala do Tricolor, time que tem mais torcedores do teu canal. Alexandre, bora falar sobre o São Paulo. O Tricolor chegou a 8 partidas sem vencer. Sequência de 5 empates e 3 derrotas. Dorival está muito preocupado com o time e ele acha que a solução vem no segundo semestre com a recuperação de jogadores machucados, cansados e também com reforços, tá? A diretoria de São Paulo prometeu buscar pelo menos 4 contratações na janela da metade do ano. O Emerson Faria, Nicola, algum zagueiro no São Paulo? Então, São Paulo não vai contratar um, mas sim 2 zagueiros, né? Com a situação do Arboleda que vai ser negociado e com a rescisão do Dória, há necessidade de contratação. O ponto é o São Paulo não tem grana, tá? E vai tentar jogadores gratuitos. Você tem uma lista com Juan Jesus, Léo Duarte, Léo Duarte, Wellington, quem mais? Pablo Mari, Lucas Fesson. O Fesson, inclusive, era jogador do São Paulo da base, vocês vão lembrar dele. Ele era da base do São Paulo e ele faz um movimento meio esquisito para jogar no Atlético Paranaense. Saiu pela porta dos fundos do São Paulo. Acho que isso, inclusive, talvez dificultasse seu retorno, tá? O Thiago Maia vai vir para o São Paulo. A pergunta é do Levi Souza. O Thiago Maia é um dos muitos jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, tá? Ele tem contrato no Inter. Eu não acredito numa negociação do São Paulo para a metade do ano. O Leandro Pereira, Nicola, tem alguma novidade sobre Nino no São Paulo? Procede? Não, nenhuma chance. O Nino hoje, cara, ele vai custar no mínimo 12 milhões de euros, tá? No mínimo. O Zenit chegou a assinar com 15. Esquece. Não vai rolar, não. Nicola, depois desse jogo de ontem no São Paulo, eu parei. Tenho coisa mais importante para fazer do que passar raiva com um time fracassado. O futebol está falido, ruim, feio, sem vida, sem personalidade. Pois é, o futebol de São Paulo de fato não anda bem. São 8 rodadas seguidas sem vencer. Aqui é o link do vídeo dos 40 atletas desempregados, tá bom? O seu Roberto escreve assim, faz as contas aí. Tira os pontos que o Crespo ganhou com o São Paulo. Em que posição o São Paulo estaria? Estaria muito mal, né? Porque o Roger Machado teve uma campanha bastante frustrante.
E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times no Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. E Arboleda pode jogar no Vitória? Especulação das últimas horas dá conta de que o zagueiro equatoriano, que não fica no São Paulo, tem tratativas avançadas com o clube baiano. Confesso que achei a história estranha, até porque a matéria dizia que o Arboleda iria por empréstimo e que o Vitória teria ajuda do São Paulo com parte dos pagamentos. Entrei em contato com o Sérgio Papelin, que é o executivo de futebol do Vitória, e o Papelin garantiu que não há nenhuma chance desse negócio acontecer. Primeiro porque hoje o Arboleda tem pelo menos 10 sondagens de times do Sul e do Sudeste. Depois, porque o Vitória não poderia ser responsável por arcar com R$1 milhão por mês a que tem direito o Arboleda. O zagueiro ganha 700 mil mensais e tem direito a uma ajuda do São Paulo com pagamentos de dívidas no valor de outros 300 mil por mês. A tendência é que o Arboleda se mude para outro clube que não o Vitória. Importante registrar que o Leão, que hoje briga até numa posição intermediária da tabela de classificação, tem uma das menores folhas do futebol brasileiro. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo mais uma vez tropeçou e ficou no empate 1-1 contra o Botafogo. Até saiu na frente no Morumbi com o gol do Luciano, mas levou empate na reta final da partida, com direito a mais críticas contra Rafael, e o 8º jogo seguido sem vitória. É o maior jejum de triunfos do São Paulo desde 2019. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior falou em recuperar os lesionados, de olho no pós-Copa do Mundo. E o São Paulo conseguiu diminuir o preço da multa rescisória que será paga a Roger Machado. Pelo contrato, o treinador, que ficou só 2 meses no tricolor, teria direito a mais 3 meses de vencimentos. Como ele e sua comissão técnica ganhavam 800 mil mensais, a gente está falando de 2 milhões e 400 mil. Mas Rui Costa, que foi o grande responsável por contratar o Roger Machado, o convenceu a aceitar um valor menor. São Paulo não quis entrar em detalhes sobre quanto foi o desconto alcançado. O que eu consegui apurar é que cerca de 50% serão economizados, ou seja, Roger Machado vai faturar na casa de R$1 milhão e 200 mil. Ele também aceitou o parcelamento desse dinheiro até dezembro, ou seja, serão suaves parcelas desse R$1 milhão e 200 mil, o que dificulta menos o fluxo de caixa são paulino. Com a lembrança de que o São Paulo já tem R$10 milhões em pagamentos de multas e outras coisas a 3 ex-treinadores. No caso, um era ex-treinador e voltou. Eu me refiro a Dorival Júnior. Quando ele deixa o São Paulo para trabalhar na seleção brasileira, o Dorival tinha uma série de verbas a receber. Crespo e Zubeldia foram demitidos e também entraram nessa fila dos R$10 milhões. Só para completar, contar que o São Paulo vai terminar essa fase pré-Copa do Mundo com apenas 3 zagueiros do time profissional. Com o afastamento do Arboleda e a rescisão do contrato do Dória, restaram ao técnico Dorival Júnior apenas Arboleda, ou melhor, Alan Franco e Sabino, que são atletas profissionais do Osório, recentemente promovido do time de baixo. Bora falar sobre um artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro. Você já deve ter ouvido falar sobre Alex Arce, paraguaio hoje com 30 anos de idade e que faz sucesso no futebol da América do Sul desde 2024. Naquela temporada, pela LDU, foram 35 gols e 3 assistências em 44 jogos. O empresário dele, que é um paraguaio que fala português, ofereceu Alex Arce para todos os clubes brasileiros. Mas ninguém teve coragem de investir cerca de 2,5 milhões de euros. Esse negócio acabou sendo fechado com o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, para sorte deles e azar dos clubes brasileiros. Nessa temporada, o Alex Arce soma 11 gols em 16 partidas com a camisa do time argentino. Ele é, inclusive, o artilheiro da Libertadores. São 8 gols marcados em apenas 5 jogos. Mostrando que, mais uma vez, a desconfiança pelo fato de o atleta ter surgido mais veterano, mais velho e sem muito lastro não se justificou.
Vale a lembrança do Germancano, que também chegou muito tarde ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Vasco, do futebol colombiano. Existia muita dúvida sobre ele e o resto da história do Cano no futebol brasileiro é extremamente bonita. Vamos ver se agora, com mais uma temporada de destaque do Alex Arce, ele pode pintar no futebol mais rico da América do Sul. Bora começar o vídeo para contar sobre atletas que podem chegar de graça para o seu clube do coração. E essa relação com cerca de 30 jogadores foi dividida em 3 classes. Primeiro eu vou falar sobre desempregados. Depois sobre jogadores que ficam livres na metade do ano, mas são caros. Para completar, jogadores que ficam livres na metade do ano e que cabem no bolso do seu time do coração. Bora começar com a lista dos desempregados. Felipe Coutinho, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, não voltou ao mercado de trabalho depois da rescisão com o Cruz Maltino. Você vai lembrar de um centroavante argentino chamado Van Barger. Centroavante fixo, de camisa 9. Foi oferecido para alguns clubes brasileiros, não houve acerto e ele segue sem vínculo. Já José Martínez, volante que pertencia ao Corinthians e teve seu contrato rescindido em janeiro, ainda não conseguiu voltar. Importante registrar que ele passou por uma cirurgia no joelho e vai ter condição de atuar apenas no segundo semestre. Para completar, Sérgio Oliveira, meio atacante português, que passou com altos e baixos vestindo a camisa do Sport. Houve a rescisão do contrato por lá e desde então ele não mais jogou. Hora de falar agora sobre atletas que caberiam em qualquer clube do Brasil, mas têm custo bastante alto e devem se empregar em grandes clubes do futebol europeu. Primeiro deles, Robert Lewandowski, centroavante polonês de 37 anos de idade, que não teve seu vínculo renovado no Barcelona. Hoje ele está avaliado em 8 milhões de euros e é especulado em clubes da Arábia Saudita. Mauro Icardi está desempregado. Centroavante argentino de 33 anos de idade, não teve seu vínculo prorrogado no Galatasaray e chegou a ser especulado no Brasil pelo Atlético Mineiro. O grande problema é seu custo salarial. Ele quer ganhar algo na casa de 3 milhões de reais por mês. Luka Modric, jogador da seleção croata e do Milan, tem vínculo com o clube italiano apenas até 30 de junho. Existe no contrato entre as partes a possibilidade de extensão por mais um ano, desde que o Modric decida ficar. E ao que consta, o Modric ainda não tomou essa decisão. Jogador que vai passar por uma cirurgia na face nos próximos dias e estará à disposição da seleção croata e vai decidir seu futuro depois da Copa do Mundo.